Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã para o nosso momento sublime. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que juntos neste instante nós possamos compartilhar um pouco mais das bênçãos de Deus, da palavra de Deus. E hoje nós vamos retornar ao Salmo 119. Estamos quase terminando o Salmo e depois de várias semanas falando sobre esse assunto. Hoje nós chegamos no versículo 129 até o versículo 136, são 8 versículos, todos eles começados com a 17ª letra do alfabeto hebraico, que é o P ou Fê. E são versículos falando sobre a importância da palavra de Deus e a necessidade de se explicar a palavra de Deus. Falando sobre a questão da ministração da palavra. Nós devemos explicar a importância de se explicar a Bíblia Sagrada para as pessoas, para os filhos, para as crianças, para as pessoas que se convertem, os novos crentes, para todo mundo que precisa crescer espiritualmente, ou seja, todos nós precisamos explicar a palavra. Nós devemos ler, devemos crer nela, devemos estudar, mas também devemos ensinar, devemos proclamar, precisamos passar adiante os ensinamentos da palavra. E nessa parte, então, o salmista dedica 8 versículos, ou seja, 8 estrofes de um cântico, falando sobre a explicação da palavra, traz luz, traz entendimento, traz clareza para as nossas mentes, nossos corações e também para tomarmos decisões firmes. No primeiro versículo 129, diz: os teus mandamentos são maravilhosos e por isso os cumpro de todo o coração. Então aqui ele está dizendo que a motivação para se crer na palavra é a própria palavra. São ensinamentos maravilhosos, necessários para a vida e por isso ele sentia prazer. 130 diz: a explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Então a Bíblia Sagrada ela orienta as crianças, as pessoas simples, às vezes pessoas aprendem a ler na Bíblia Sagrada, encontram na necessidade de estudar a Bíblia a relevância para se aprender a escrever, aprender a ler. Isso é maravilhoso. Conheço pessoas que fizeram isso. Então a Bíblia Sagrada ela é a motivação que nós temos para estudá-la. Ela própria é a motivação. Então o salmista diz que a palavra de Deus ela é explicada, ela dá sabedoria às pessoas simples, Os arrogantes, os vaidosos, as pessoas que se acham muito cultas, essas pessoas não necessitam da palavra e por isso mesmo elas terão que tomar decisões por conta própria. Mas as pessoas que são humildes, quebrantadas, pessoas que chegam diante do Senhor e buscam conhecer a palavra, essas pessoas conhecem. As crianças, qualquer pessoa pode entender o ensinamento da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E ele continua aqui: conserva-me firme, como prometeste. Então aquele que se orienta e se sustenta na palavra, que obedece essa palavra, essa pessoa se torna firme espiritualmente. Ela tem um alicerce moral, ela tem um alicerce ético para se orientar e sobretudo um alicerce espiritual. Ela conhece a Deus, ela se relaciona com Deus, ela tem argumentos para conversar com Deus, para lidar com Deus, para não só crer em Deus, mas para obedecer os ensinamentos do Senhor. E como é que nós vamos conseguir isso? Estudando a palavra, indo à palavra, estudando a Bíblia Sagrada, que nós encontramos esse alicerce. Então, uma pessoa que crê na palavra e obedece à palavra, ela não vive batendo cabeça, ela não vive em dúvidas, ela tem tudo aquilo que precisa para crer e se relacionar com Deus. E ainda mais, ela tem tudo o que precisa para se relacionar com o próximo. A Bíblia Sagrada nos ensina como nós devemos agir e nos comportar para bons relacionamentos com Deus e com as outras pessoas. Então é por isso que o salmista diz: precisamos
dizer isso para os menores, precisamos dizer isso para as pessoas simples, precisamos compartilhar a grandeza dessa palavra, para que essas pessoas também usufruam das bênçãos que nós usufruímos e sejam firmes espiritualmente. E ele diz assim: as minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à sua lei. É verdade, irmãos, dá tristeza conhecer pessoas, lidar com pessoas que não dão a mínima para a palavra de Deus. Não creem, não sentem vontade de estudar e às vezes leem, mas não procuram entender e às vezes até zombam da palavra de Deus. Usam a palavra de Deus para fazer piadas, brincadeiras. Isso não é certo, isso não é certo. Dá tristeza em ver como as pessoas lidam com o texto sagrado. A Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser valorizada, ela deve ser obedecida, ela precisa ser crida por todos nós e colocada em prática. Então, quando nós temos certeza absoluta de que ela tem nos abençoado tremendamente, então nos sentimos tristes quando vemos que pessoas que poderiam também estar sendo abençoadas não estão, porque estão se afastando da palavra. A nossa oração nessa manhã é que você, assim como o salmista, queira aprender mais da palavra. E se você já conhece a palavra, que você creia explicar essa palavra para outras pessoas. Sempre haverá alguém precisando ouvir, sempre haverá alguém precisando compreender a palavra. Então explique a palavra. Pregue a palavra, compartilhe a palavra e as bênçãos que ela pode levar também às outras pessoas. Bênçãos que eu e você já estamos colhendo. Não é verdade? Que Deus nos abençoe. Querido Pai, dá prazer em estudar a Tua palavra. E como ela, Senhor, traz firmeza aos nossos corações, alegria e certeza da vida eterna e a certeza absoluta de que estamos em comunhão com o verdadeiro Deus. Mas também, ó Deus, nos sentimos muito tristes por saber que há tanta gente, Senhor, que não crê na Tua palavra, não estuda a Tua palavra. E por isso essas pessoas não são felizes. Por isso essas pessoas ainda não Te conhecem e não têm certeza de nada. Tenha misericórdia dessas pessoas, que o Teu Espírito Santo faça, ó Deus, uma obra nesses corações, despertando-os para crerem e desejarem estudar a palavra de Deus. Fica conosco, orienta-nos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos procurar então estudar a palavra e explicar a palavra cada vez mais para os nossos amigos e irmãos.